Você está no canal Legiões de Apolo e este é mais um arquivo desta plataforma. No vídeo de hoje deixarei aqui publicado minha breve passagem pelo centro histórico da antiga cidade de Mogi das Cruzes, região periférica da cidade de São Paulo, que no passado foi referência fundamental de grande importância ao processo de povoamento e colonização. É importante entender que todo o processo histórico e expansivo desta região partiu de forma lenta e gradual do litoral de Santos e São Vicente em direção ao Alto da Serra, na conquista auxiliado pelos índios guaianas dos vastos campos piratininganos, serra acima. Essas extensas regiões eram também conhecidas como veredas de índios selvagens, povoadas por bugres e nativos da terra. Legiões de Apolo apresenta agora breves apontamentos pelo centro histórico de Mogi das Cruzes, incluindo uma visitação pitoresca ao Mercadão Municipal de Mogi das Cruzes e também a contemplação de 3 igrejas de seu centro histórico. Bem antes dos tempos conhecidos, as terras do atual município de Mogi das Cruzes eram habitadas por índios selvagens, denominados Índios da Paraíba, segundo os primeiros levantamentos históricos feitos pelo Monsenhor Paulo Camargo. Mas foi somente no ano de 1561 que, segundo o historiador Aureliano Leite, o capitão Brás Cubas, fundador da cidade de Santos, o mesmo, ao subir a serra, fundou uma enorme fazenda chamada de Pequeri, na região onde iria se iniciar a futura povoação de Mogi. Inicio agora a minha breve passagem para apontamentos pelo centro histórico de Mogi das Cruzes, tendo a referência como ponto oficial de partida a estação de trens, em direção ao Mercadão Municipal da cidade, para encontrar por ali um local que possa servir adequadamente um almoço que alcance o meu gosto e paladar. Esse pitoresco ambiente era conhecido como Mercadão Municipal e nasceu por volta do ano de 1858, no antigo Largo da Matriz. Por volta dos anos de 1892 e 1912, um novo prédio foi construído, este localizado na Rua Coronel Souza Franco. Esta antiga construção foi demolida em 1960 para dar lugar ao atual, inaugurado em 1º de setembro de 1965. O interessante, porém, é que foi mantido o mesmo estilo e os ares cosmopolitanos dos grandes mercadões municipais, das grandes cidades antigas do Brasil e também de São Paulo, que era conhecido como Mercadão dos Caipiras. O atual Mercadão Municipal de Mogi das Cruzes possui aproximadamente 118 boxes destinados ao abastecimento público de gêneros alimentícios, demais insumos gastronômicos e outros produtos agrícolas não alimentares, bem como a difusão de produção local do setor de turismo de Mogi das Cruzes e da identidade cultural do povo mogiano. Caminhando rapidamente por aqui, encontrei muitas frutas exóticas e bem saborosas, diversos tipos de chás e de ervas, produtos de granel, tabacaria com grandes variedades de cachimbos, charutos e fumos aromáticos, peixes frescos e os mais variados tipos de frutos do mar.
Também encontrei carnes, enlatados, vinhos nobres, doces caseiros em geral, floricultura, chocolates e cafés, além de um almoço bastante farto e saboroso. Servem-se por aqui também pastéis de variados sabores e salgados, além de lanches e cervejas das mais variadas marcas. O Mercadão Municipal de Mogi das Cruzes fica localizado no centro da cidade e este mercado é sem dúvidas um dos principais pontos turísticos desta cidade. Mas o local não é só atrativo para turistas. Os moradores da região também costumam frequentar para comprar hortifrutis granjeiros, temperos, flores, além de aproveitar para comer um pastel com o tradicional caldo de cana. Após terminar minha visitação ao Mercadão Municipal de Mogi das Cruzes, dirigi-me em lentos passos até encontrar o Largo do Carmo, que fica em frente à antiga Igreja da Ordem do Carmo e o antigo convento da mesma ordem religiosa. Foi preciso intervir com alguns ajustes necessários nesta edição para poder filtrar o excesso de ruídos provocados por veículos que transitavam por ali o tempo todo. A ideia era poder entrar na antiga Igreja do Carmo e poder filmar todo o seu interior, mas a igreja estava fechada, o que não foi possível fazer esta visitação e poder também fazer as filmagens ali almejadas. Por ali passei um quarto de hora, sentado naquele largo, debaixo de uma agradável sombra de um arvoredo, observando os transeuntes que perambulam por ali, no cotidiano de seu eterno ir e vir, das grandes cidades e também das medianas, da periferia da cidade de São Paulo de Campos de Piratininga. A antiga fachada da Igreja da Ordem do Carmo, apesar das graves mutilações sofridas ao longo dos tempos, ainda mantém-se com a beleza e a harmonia das construções mais antigas e não carece dos meus elogios. Conserva-se exótica em sua arquitetura colonial de estilo barroco. Um testemunho parcial de tempos ainda mais antigos, que sobre os olhares dos historiadores evoca uma humanidade de caráter religioso e de espiritualidade mais elevada do que as dos dias atuais. O conjunto das igrejas do Carmo é composto de 2 edifícios ligados inteiramente por um pátio localizado atrás da Torre Sineira. É um dos patrimônios históricos da cidade de Mogi das Cruzes, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A Igreja da Ordem I do Carmo é a mais antiga, datado de sua construção por volta de 1633, e a Igreja da Ordem III, a da esquina, tem sua construção datada por volta do ano de 1780, e como as igrejas dos terceiros, visa atender aos leigos consagrado à devoção carmelita. Desta praça ou Largo do Carmo, dirigi-me a pé até a igreja central, chamada de Catedral de Santa Ana, marco zero e pedra angular de fundação da antiga Mogi das Cruzes. Por aqui tive a sorte de encontrar a igreja aberta para a visitação dos turistas e leigos. Ao entrar aqui, pude observar que a maioria das imagens sacras e obras de artes da igreja estavam todas cobertas com um pano de cetim roxo, tradição antiga e mística da Quaresma, muito popular dentro da Igreja Católica Apostólica Romana até os dias atuais.
Esta atual igreja de Santa Ana, apesar de ser grande o seu tamanho, carece de pinturas mais expressivas nas paredes e também em seu teto. Bom, então estamos fazendo uma visitação rápida aqui, a igreja de Santa Ana, aqui em Mogi das Cruzes. É a igreja atual, moderna, não é aquela igreja antiga que é retratada pelos naturalistas do século XIX e XVIII, mas é bem interessante estar filmando aqui para vocês o interior da igreja de Santa Ana, aqui em Mogi das Cruzes. Lembrando que aqui nesse local onde eu estou, antigamente, com a igreja antiga que tinha aqui, passou por aqui 3 grandes naturalistas que eu sempre cito nos meus vídeos aí, sendo um deles o artista Thomas Ender, que pintou em aquarela a igreja antiga que tinha aqui, Auguste de Saint-Hilaire, que também passou por aqui e escreveu textos falando desse local, e Conde de Saluzar. Então depois eu vou estar contextualizando esses 3 grandes naturalistas do século XVIII e XIX que passaram por aqui e registraram a antiga igreja de Santa Ana em Mogi das Cruzes, que é bem interessante como que os naturalistas europeus do século XIX e XVIII, quando viajavam aqui por São Paulo e mediações, eles então registravam os lugares, né? Bem interessante. Vamos dar uma olhada lá fora agora. Aqui é só uma passagem rápida, mesmo porque a maioria das imagens estão cobertas com o pano roxo da quaresma, então não dá para a gente estar também vendo muita coisa nesse sentido. Vamos lá fora e dar uma olhada agora na parte arquitetônica dessa igreja. Então eu estou aqui dentro da Catedral de Santa Ana, aqui em Mogi das Cruzes, e vou estar mostrando para vocês agora os 2 patronos da Igreja Católica Apostólica Romana. Primeiro eu vou mostrar aqui São Paulo, estátua de São Paulo aqui, bem interessante, ó. Olha que bacana essa estátua de São Paulo, vou mostrar ela toda aí para vocês. São Paulo, ele tem aí a espada na mão, né?
para simbolizar, né, aquela questão, porque ele foi decapitado em Roma, martirizado e decapitado em Roma, então é representado a imagem de São Paulo com a espada, né? Bem interessante. E a cidade de São Paulo, né, que foi fundada aí pelos jesuítas, leva então o nome do apóstolo, né, São Paulo. Por isso que a gente fala, eu sempre falo aqui São Paulo de Campos de Piratininga, né? Então, como os pioneiros de Mogi das Cruzes eram extremamente católicos, é natural que a imagem de São Paulo seja honrada aqui na Catedral de Santa Ana. Muito interessante. Então vamos continuar aqui vendo a entrada aqui da Catedral de Santa Ana. E vamos mostrar agora para vocês o outro patrono da Igreja Católica Apostólica Romana, que é São Pedro. Bem interessante também São Pedro. Vou mostrar aqui, virar aqui. Está mostrando aqui para vocês, ó, que legal, São Pedro. Ele já tem as chaves na mão, simbolizando então aí aquela passagem de onde Cristo dá as chaves das portas do céu, né? Lógico que é uma simbologia bem interessante. E então ele segura as chaves aí, bem legal. E na outra mão ele tem as escrituras também. Então mostrando São Pedro aí também. Interessante, lembrando que em Bom Jesus de Pirapora também temos um São Paulo e um São Pedro, na entrada da igreja de Bom Jesus de Pirapora também, que é bem legal. Mesma coisa daqui, isso eu achei interessante. Vamos agora caminhar aqui fora um pouquinho e ver as outras coisas. Esta é uma breve passagem turística de mediana relevância, anotando e fazendo pequenos apontamentos pelas imediações do antigo centro histórico da cidade de Mogi das Cruzes, nos tempos atuais, entre as periferias de São Paulo. Estou passando por esta região para mostrar aqui no canal Legiões de Apolo tudo aquilo que eu achar relevante para a estética do canal, como por exemplo a fachada arquitetônica da matriz central ou catedral moderna, consagrada a Santa Ana, além de suas partes internas. Aproveitei o raro momento, pois dentro da igreja os ruídos sonoros externos são bem reduzidos e isso não compromete as minhas falas e observações. Na verdade, precisei filtrar e fazer alguns ajustes básicos nesta edição, devido ao excesso de ruídos externos e densa movimentação de veículos, como ônibus, carros, motos e pessoas, que produziam barulhos e ruídos em excesso. Nestes apontamentos, mostrei rapidamente também o interior do Mercadão Municipal de Mogi das Cruzes, muito semelhante aos mercadões municipais de outras cidades que já visitei. O mais interessante é que o Mercadão Municipal de Mogi das Cruzes tem ampla semelhança com o Mercadão de São Paulo, porém em escala bem reduzida.
O interessante é que, ao observar a fachada desta igreja, podemos anotar que marca-se nela o centro histórico definitivo de sua presença, característica da antiga fé deste povoado. Aqui todo o valor e toda a beleza nos remete para a espiritualidade e não para o mundanismo frio dos tempos modernos. Algumas personalidades importantes do passado passaram por esses mesmos lugares e também registraram seus breves apontamentos artísticos, culturais, históricos e também espirituais. Entre esses ilustres, quero contextualizar aqui alguns deles, como o veterano artista austríaco Thomas Ender, que no século XIX passou por aqui e pintou uma obra de grande relevância sobre a antiga igreja, capela que já desapareceu nos tempos atuais e onde no passado demarcava o mesmo lugar. Tenho grande estima e apreço pela obra de Thomas Ender, que fixava em suas pinturas o máximo de realismo natural, com muitos detalhes, através de seu olhar acadêmico e apolíneo. Era aquarelista e grande viajante de seu tempo. Bom, então eu estou mostrando aqui o centro histórico de Mogi das Cruzes e indo aqui reto lá embaixo fica o Conjunto do Carmo, que é mais antigo também, que é bem antigo, né? O Conjunto do Carmo também, tem a Praça do Carmo, tem a Igreja do Carmo e tem o Colégio do Carmo, que é bem interessante. Se der tempo a gente vai estar indo para lá, dando uma olhada, porque também não dá para fazer tudo num dia só. Mas a ideia é mostrar então um pouquinho aí do centro histórico de Mogi das Cruzes aí. Tem muita coisa aqui, só que tem que ficar filtrando toda hora, porque passa muito carro perto, moto, né, barulho, né? Então isso aí atrapalha um pouco a minha fala ou até os ângulos que eu quero fazer, né? Mas assim, na medida do possível, a gente vai filtrando e vai fazendo esses pequenos apontamentos aí. Então o importante é ter conseguido fazer esse pequeno apontamento aqui da Catedral de Santa Ana, aqui, que está no local da antiga igreja de Santana, que foi construída aqui nesse mesmo lugar, aqui onde é o centro histórico aqui de Mogi das Cruzes aqui, ok? Então é isso aí, que legal, mostrar rápido assim, não vou ficar muito tempo aqui, vou andar para cá agora, vou olhar outras coisas aqui também, ó. Lá embaixo também tem um outro prédio bastante bonito, imponente, eu não sei o que é, mas quem sabe a gente filma em outro momento. Agora vamos tentar achar a igreja de São Benedito aí. A antiga capela de São Benedito, aqui em Mogi das Cruzes, tem sua construção datada entre os anos de 1747 e 1889. O seu tipo de construção é todo feito em taipa de pilão, ladrilho hidráulico revestido com o piso, exceto no estreito corredor que interliga a sacristia ao altar-mor, que possui as mesmas placas largas de paralelepípedo das calçadas que circundam a igreja. Segundo o que eu pesquisei, os tetos desta igreja são em madeira curva e possuem muitos afrescos, que também destacam-se nas paredes do altar-mor. Os arcos e a capela do Altíssimo foram criados pelo reitor do próprio santuário, o reverendo Dom Estevão Pierantoni. Toda a sua construção antiga passou, como as demais, por grandes modificações e até mutilações durante toda a sua história.
Esta antiga igreja de São Benedito, construída no final do século XVIII por necessidade de ampliar a capela, onde se realizavam os velórios da cidade, pois na parte de trás dessa igreja antiga existia o primeiro cemitério da cidade de Mogi das Cruzes. Tanto a igreja ou Capela do Carmo como a igreja ou Capela de São Benedito estavam fechadas no dia da minha visitação, o que resultou apenas na minha contemplação arquitetônica externa. E foi das praças públicas por onde passei o tempo necessário que concluí minhas filmagens e tomadas de cenas e de imagens arquitetônicas dessas igrejas. O emérito historiador Isaac Greenberg, em sua obra-prima A História de Mogi das Cruzes, destaca também alguns grandes e célebres viajantes que passaram pela antiga Mogi das Cruzes. Entre eles, destacou também Carl von Spix e Felipe von Martius, que passaram por Mogi das Cruzes no ano de 1817. Por aqui passou também Augusto de St. Hilary no ano de 1822, o Conde de Saluzar no ano de 1860. Por aqui também passou o viajante famoso Carl von Coseritis em 1883, além de outras personalidades importantes citadas aqui por mim, como por exemplo o artista Thomas Ender. O emérito historiador Isaac Greenberg nos revela em sua obra História de Mogi das Cruzes, publicado em 1961, os nomes dos primeiros 6 meiros de terras de Mogi das Cruzes, e são eles: Gaspar Vaz, em 22 de setembro de 1608. Francisco Vaz Coelho, em 25 de janeiro de 1609. Domingos Agostin, em 12 de novembro de 1609. João de Almeida, em 22 de dezembro de 1609. Blas de Pina e Gaspar de Pina, em dezembro de 1609. Padre João Álvares, em 20 de março de 1610. Antônio Fernandes, em 3 de novembro de 1610. Antônio Gonçalves de Freitas, em 1611. Baltazar Soares, em 19 de setembro de 1611. Antônio Furtado, em 3 de julho de 1624. A lista é muito grande e seria necessário outros arquivos como este para apresentar todos os nomes importantes de celebridades e homens de grande valor que já passaram por Mogi das Cruzes. Esses breves apontamentos em Mogi das Cruzes chegaram ao fim. Agradeço a você que assistiu esse arquivo até aqui. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Até lá!